Questão de número 37. Um carrinho de massa m igual a 10 gramas é impulsionado, a partir do repouso, por uma mola comprimida para conseguir percorrer uma pista sem atrito e fazer um loop circular de diâmetro d igual a 40 centímetros, também sem atrito, conforme a figura. Ou seja, a molinha empurra ele, ele faz esse movimento circular e segue seu movimento para a direita. Considerando a constante elástica da mola K igual a 1000 newtons por metro e a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor que melhor representa a compreensão mínima da mola para permitir que o carrinho faça o loop sem cair é... Bom, então nós vamos a seguir, determinar o quanto que a mola tem que ser comprimida, para empurrar o carrinho, de modo que ele faça o loop e siga seu movimento para a direita. Muito bem, esta figurinha acima aqui ilustra a mola em seu estado natural, ou seja, ela está nem comprimida nem esticada. Já esta figura abaixo mostra o carrinho preso agora na mola, e veja que ele comprimiu a mola até uma distância x1. Essa situação em que o carrinho está em repouso, e comprimindo a mola até essa distância x1, nós vamos chamar de situação 1. E nesta posição, o carrinho ele possui energia potencial elástica, que é determinada por esta equação aqui, que eu vou chamar de EP1, energia potencial na situação 1, que é calculada da seguinte forma: é a constante da mola multiplicada pela deformação sofrida pela mola, ao quadrado, dividido por 2. E a deformação sofrida pela mola, ou seja, o quanto que a mola foi comprimida, é exatamente o x1. Seguinte, quando nós soltamos o carrinho, a mola vai impulsionar ele, isso significa que a energia potencial elástica será convertida em energia cinética, e ele vai começar a se mover. E, num dado instante, ele vai passar pelo ponto mais alto do loop, ou da sua trajetória circular. Essa será a situação 2, certo? Neste ponto, neste ponto mais alto do loop, o carrinho ele possui tanto energia cinética, que é calculada usando esta equação, ou seja, EC2, a energia cinética na situação 2, vai ser a massa do carrinho vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. E neste ponto, ele também possui energia potencial gravitacional. O motivo é que ele está a 40 centímetros do solo. E essa energia potencial gravitacional ela é calculada da seguinte forma: EP2, energia potencial gravitacional na situação 2, vai ser a massa do carrinho vezes a aceleração da gravidade vezes a distância em que ele se encontra, ou seja, a altura que ele se encontra da superfície terrestre. Seguinte, quando o carrinho ele está se movendo no interior do loop, ele realiza um movimento circular. E em qualquer ponto do loop, ele possui aceleração centrípeta, que é calculada usando esta equação. AC, aceleração centrípeta, é a velocidade do carrinho ao quadrado dividido pelo raio de sua trajetória circular. E é importante destacar que esta aceleração ela aponta sempre para o centro da trajetória circular do carrinho. Então, se aqui é o centro, então, por exemplo, se ele estiver neste ponto, a aceleração aponta para o centro, neste ponto aponta para o centro, e se ele estiver neste ponto, por exemplo, ela aponta sempre para o centro da trajetória circular. Muito bem, uma segunda observação importante é a seguinte: em torno da superfície terrestre, ou em torno da Terra, existe o campo gravitacional terrestre. E em cada ponto deste campo, nós associamos um vetor chamado vetor aceleração da gravidade. Então, cada setinha dessa aqui indica o vetor aceleração da gravidade num dado ponto da superfície, em torno da superfície terrestre. E é o seguinte: no ponto mais alto do loop, a
a aceleração centrípeta do carrinho ela vai coincidir, né, ou seja, ela vai ser igual à aceleração da gravidade, né, neste ponto. Então, ó, AC é igual a G. Então, nós vamos inserir essa informação nesta equação, né, ou seja, no lugar de AC, vamos colocar G, né? Então, vai ficar, nós vamos obter este resultado. Vou multiplicar ambos os lados desta equação por R, né, ou equivalentemente passar o R multiplicando por G, e nós chegamos nesta equação. E este resultado vai ser importante porque nós vamos reescrever a energia cinética, né, do carrinho, né, ou seja, no ponto mais alto do loop, né? Só lembrando você que é justamente a situação 2. Então, a energia cinética na situação 2, nós vimos que é dada por esta equação, e no lugar de V quadrado, eu vou inserir GR. Então, ela agora vai se tornar esta equação, ou seja, a energia cinética no ponto 2, né, ou na situação 2, vai ser a massa, agora, né, vezes a aceleração da gravidade, vezes o raio da trajetória circular dividido por 2. Muito bem, agora nós iremos usar a lei da conservação da energia, né, para determinar o quanto que a mola foi comprimida, certo? Bom, a lei da conservação da energia diz o seguinte: a soma das energias cinética e potencial numa situação 1 é igual à soma, né, destas energias numa situação 2. Ou seja, EC1 mais EP1, né, energia cinética, numa situação 1 e energia potencial numa situação 1 tem que ser igual à soma destas energias numa situação 2. Vimos que na situação 1 o corpo está em repouso, né, e ele está comprimindo a mola. Bom, se ele está em repouso, EC1, né, a energia cinética na situação 1 é nula, ou igual a zero. E, como ele está comprimindo a mola, ele possui energia potencial elástica, né, que é EP1 igual a kx1 quadrado sobre 2, como vimos. Na situação 2, o carrinho está passando no ponto mais alto, né, do loop. Então, ele possui tanto energia cinética, que, como vimos, é calculada por esta equação, e também possui energia potencial. Então, nós vamos inserir todas essas informações nesta equação. Veja que o lado esquerdo né, do sinal da igualdade é apenas EP1 e o lado direito é EC2 mais EP2. EP1 é este resultado e EC2 é este resultado e EP2 é este resultado. Muito bem, vamos agora coletar as informações das grandezas, né, que a questão nos forneceu. E, em seguida, fazer as conversões para as unidades corretas. Bom, a questão nos informa o seguinte, que a massa do carrinho é igual a 10 gramas. Então, M é igual a 10 gramas. Em quilogramas, isso equivale a 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. A questão também nos fornece o diâmetro, né, dessa trajetória do círculo, né, do loop circular, 40 centímetros. Em metros, é 0,4 metros, ok? Bom, agora nós vamos encontrar o raio, né? Como nós conhecemos o diâmetro, nós sabemos como determinar o raio. Bom, o raio é determinado através desta equação, né, que diz que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, passando 2 dividindo, né, ou multiplicando ambos os lados por 1 sobre 2, nós chegamos nesse resultado, né, que o raio é o diâmetro dividido por 2. D é 0,4 metros, né? Então 0,4 dividido por 2 é 0,2 metros. Bom, outra informação importante é a altura, né? É a distância vertical que o carrinho se encontra da superfície terrestre quando ele está no topo, né, do loop. Veja que quando ele está aqui, ele está a 40 centímetros, né, da superfície terrestre. Então, H é igual a 40 centímetros e metros é igual a 0,4 metros.
A questão também nos informa a constante elástica da mola, né, que é 1000 newtons por metro, e também o módulo da aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, o que nós iremos fazer é inserir todos os valores dessas grandezas nesta equação que eu apresentei para você anteriormente, né, para nós determinarmos x1. Então, está aqui novamente a equação. Vimos que K é 1000, M é este valor, G é este valor e R é este valor. Novamente, M é todo este valor, G este valor e H este valor. Vamos agora, olha, primeiro, 1000 dividido por 2 é 500. Agora, nós vamos pegar este valor e dividir por esse, que dá 0,1. Veja que nós temos uma multiplicação de bases iguais, né? Vamos manter a base, que é 10, e somar os expoentes. Aqui é 1, então 1 mais menos 3 é menos 3, aqui também é 1, mais 1. Da mesma forma, vamos fazer aqui. Então, obtemos esta equação. Agora, podemos somar, né? Fazer essas operações aqui no expoente. E tudo isso aqui é menos 1. E o resultado dessas operações é menos 1. Agora é o seguinte, podemos somar o lado direito, que dá 0,5 vezes 10 a menos 1. E em notação científica, 500 pode ser escrito dessa forma. Passando esse número dividido por esse, dá este resultado. E veja que escrevi 0,5 em notação científica, que é 5 vezes 10 a menos 1. E aqui está novamente esta potência. Vamos novamente fazer a multiplicação dessa base igual. Vamos manter a base e somar os expoentes. E agora, dividindo, 5 por 5 é 1. E no denominador restou apenas esta potência. Novamente, essa subtração resulta em menos 2. E agora vamos dividir, né, realizar essa operação de divisão de bases iguais. Mantemos a base e subtraímos os expoentes, né? E o resultado é menos 4. Esse 2 passa em forma de raiz, portanto, x1 é a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 4. Uma informação importante é a seguinte, que raiz quadrada de a é o mesmo que a elevado a meio. Então, raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 4 é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 4 elevado a meio. Então, veja que só reescrevi x1. O expoente meio se torna expoente da base 1 e ele entra multiplicando o expoente da base 10. Então, olha, está aqui. 1 elevado a meio é 1, e 4 vezes menos meio é o mesmo que menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Portanto, encontramos que x1 é 1 vezes 10 a menos 2 metros. Mas podemos escrever este resultado da seguinte forma. O prefixo cent ele simboliza este valor. Então, no lugar de 10 a menos 2, vamos inserir c. Então, x1, que é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros, também pode ser escrito como 1 centímetro. Então, este valor, né, em metros equivale a este em centímetros. Muito bem, finalmente nós vemos, né, que a única alternativa correta é exatamente a letra A.